No estudo de ontem, nós conhecemos Timóteo, um colaborador de Paulo, um missionário querido, um assistente, um ajudante do apóstolo Paulo, querido pela igreja de Filipos e querido também por Paulo. Hoje nós vamos conhecer, Paulo vai nos apresentar Epafrodito, um importante colaborador da igreja cristã nascente e dele próprio, um auxiliar, um colaborador do apóstolo Paulo. Vejamos a declaração do apóstolo sobre Epafrodito. Filipenses 2, versos 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Veja só, cooperador, irmão e companheiro de lutas. Epafrodito tinha uma participação ativa no ministério de Paulo, possivelmente na criação da igreja de Filipos. E ele tinha sofrido conflitos ao pregar o evangelho, com um risco da própria vida. Veja ainda, continuando aqui. E por outro lado, mensageiro e vosso auxiliar das minhas necessidades. Epafrodito tinha ido a Roma a mando da igreja de Filipos para auxiliar nas necessidades de Paulo. Visto que tinha saudade de todos, vós estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Isso quer dizer, estou mandando antes do combinado, estou mandando antes do previsto, para que ele possa confortar vocês com relação à situação de Paulo e confortar vocês com relação à situação dele próprio, que havia adoecido. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este. Veja, era um exemplo de cristão. Honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele estava disposto a morrer, esteve disposto a morrer para atender o apóstolo Paulo a mando da igreja de Filipos. Ele era um representante da igreja de Filipos. Quando a gente vê lá no verso 25, mensageiro. Mensageiro, era um apóstolo, enviado pela igreja para atender às necessidades de Paulo na prisão e cuidar de outras demandas. Era essa a missão de Epafrodito. Ele também foi responsável por entregar as ofertas financeiras dos filipenses a Paulo. Essas doações eram essenciais, já que os prisioneiros romanos dependiam da ajuda externa para obter itens como comida, roupas e camas. A igreja de Filipos mandava dinheiro para o apóstolo Paulo para que ele pudesse se manter na cadeia domiciliar em Roma. No final de sua segunda prisão em Roma, Paulo pediu a Timóteo: faça o possível para vir antes do tempo. Traga a capa que deixei em Trode, indicando que precisava de um casaco para suportar o frio em sua cela de pedra. Epafrodito também era emissário de Paulo aos Filipenses, era o portador da carta. Ele que levou a carta aos Filipenses para a igreja de Filipos. Epafrodito também foi o encarregado de levar a epístola a Filipos. Talvez, devido aos problemas enfrentados em Filipos, Paulo considerou necessário enviá-lo de volta antes do esperado, pedindo que os filipenses o recebessem no Senhor com toda alegria. Paulo desejava tranquilizá-los sobre a sua situação na prisão e enfatizou que Epafrodito era alguém digno de honra, não por sua posição social e riqueza, mas por seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Cristo. Epafrodito era um cristão da igreja cristã que estava nascendo e ele seguia o exemplo de Cristo. Cristo como servidor, esse é o nosso exemplo. Esse deve ser o exemplo de todo crente em todas as épocas. Seguir a Cristo. Como o apóstolo Paulo falou, eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Porque ele estava dizendo assim, sejam imitadores de Cristo. Veja o texto de Lucas 22, versos 25 a 27. Mas Jesus lhes disse:
Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é o que está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O Senhor Jesus, pela sua posição de Filho de Deus, enviado a esse mundo como Messias, ele deveria ser servido, ele poderia exigir ser servido. Mas o que ele fazia? Ele servia. Para que ele fazia isso? Para atender às necessidades das pessoas e para nos dar o exemplo. Por que isso está registrado na Bíblia? Para que a gente possa aprender como é que temos que ser. Já estudamos nessa semana, ser cristão é uma atitude comportamental. É o nosso comportamento que mostra que somos cristãos. É o nosso comportamento que somos amigos de Jesus. É o nosso comportamento que mostra que obedecemos aos ensinos de Jesus. E é esse comportamento que deve ser um comportamento de servo. Não um comportamento de quem manda, não um comportamento de autoridade, mas um comportamento de um servidor, assim como o Senhor Jesus serviu. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos, e que a gente possa ter essa disposição de servir. Isso é ser cristão, servir aos outros na medida das nossas possibilidades e na medida de atender às necessidades de cada um. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a gente possa realmente ter um espírito servidor, tal qual o Espírito do Senhor Jesus Cristo.